Olá, esse trabalho é referente à fase 5 do curso de pós-graduação de IA para Devs. O nosso trabalho ele foi intitulado como Threat Graph AI, que é uma automação híbrida de modelagem de ameaças e análise de anomalias de segurança em arquitetura de software. O objetivo principal desse projeto foi desenvolver uma solução baseada em IA, capaz de ler visualmente a imagem de um diagrama de arquitetura de software, detectar com precisão estatística os componentes arquiteturais existentes através de um modelo supervisionado de visão computacional, normalizar essa topologia em uma representação estruturada em JSON, orquestrar um fluxo multi-agent com LangGraph, aplicando a metodologia internacional STRIDE para identificar riscos, vulnerabilidades e anomalias arquiteturais, gerar automaticamente um relatório técnico e executivo em Markdown e exibi-lo em uma interface web interativa. Para isso, nós construímos uma arquitetura híbrida com 3 pilares interligados. O nosso modelo supervisionado YOLO realiza a detecção visual precisa dos objetos no diagrama. A orquestração multi-agent via LangGraph coordena 6 agentes especializados, topologia, stride, vulnerabilidade, contramedidas, etc., gerenciando o estado de análise e o fluxo de dados sequencial. E o LLM com Google Gemini, apoiado por um motor determinístico de regras de fallback, que executa o raciocínio lógico profundo de segurança dentro de cada agente. Agora eu vou explicar um pouco sobre a arquitetura geral e sobre o pipeline end-to-end antes de a gente entrar nos códigos propriamente ditos, né? Então, primeiramente a imagem ela é enviada através da nossa interface que nós criamos, né? Então nós temos um front-end. O usuário ele vai enviar essa imagem, né? Esse diagrama arquitetural. O nosso serviço de detecção ele vai receber, né? Através desse endpoint aqui /detect, ele vai receber esse diagrama, onde o nosso serviço ele vai realizar essa inferência, né, utilizando o nosso modelo YOLO treinado, chamado best.pt, e ele vai retornar aqui as bboxes e as confidências relacionadas àquele diagrama. Bom, e uma vez que esses objetos são criados, eles são retornados para o usuário nessa mesma interface. Então, o usuário ele consegue validar essas bounding boxes criadas. E uma vez que né, o ok do usuário, o usuário vai poder acionar aqui o grafo, né? Então, ele vai mandar uma requisição analyze para acionar esse grafo aqui dos nossos agentes. Depois da execução do grafo, por último, o back-end ele retorna esse relatório criado aqui, né, para o usuário, contendo essas ameaças, vulnerabilidades, contramedidas encontradas pelos nossos agentes. Eu vou explicar mais a fundo agora sobre a nossa IA supervisionada. E esse aqui é o nosso notebook. O objetivo central dele foi de treinar, né, essa rede de detecção de objetos, né, as bounding boxes, capaz de identificar então automaticamente 32 categorias de componentes de arquitetura em nuvem, tanto da Azure quanto da AWS. Então nós temos componentes como gateways, banco de dados, enfim. E esse notebook ele foi preparado então para executar no Google Colab, né? E a primeira célula do notebook, ele é propriamente para preparar o nosso dataset, né? Então, ele realiza a montagem aqui do nosso Google Drive. E essa integração com o Drive, ele teve 2 propósitos fundamentais, né? Um é para a gente persistir o cache do dataset, né? Para evitar esse download repetitivo, gigabytes a cada reinício de sessão do Colab. E também o salvamento automático dos artefatos, né? Para garantir que o nosso modelo final e o modelo e os metadados do nosso modelo, né, eles fossem salvos diretamente no Drive, para depois a gente conseguir consumir no nosso back-end. E nós vamos usar aqui para o treinamento um dataset que nós encontramos no Hugging Face, né? Esse dataset ele vai ter ali os componentes de arquitetura. E nós vamos começar aqui algumas inspeções dos dados. Então, aqui nós temos essas 32 classes, né, mencionadas, tanto da Azure quanto da AWS. Mais abaixo aqui também nós fazemos a validação da estrutura dos dados e das labels, né? Então, nós vamos ter aqui, ali para treino 1.485 imagens, 1.490 labels para o treinamento. E no total aqui 2.135 imagens, tá? Mas aqui embaixo também nós vamos começar uma validação visual, né? Então, nós plotamos ali as bounding boxes para saber se tá certo, né? Se tá correlacionando exatamente certinho com o nosso diagrama de arquitetura. Aqui nós conseguimos ver que tá tudo ok. Caso não estivesse, seria um problema para o treinamento, né? Porque aí não estaria criando as bounding boxes conforme o esperado. Então, nós fazemos essa pré-visualização.
E mais aqui abaixo também nós temos aqui a correlação entre a AWS e a Azure, das arquiteturas. E agora nós vamos começar com o treinamento propriamente dito. Chegamos agora na parte principal do notebook, que é a célula de treinamento. Nós escolhemos como arquitetura base o YOLO, né? E nós vamos usar aqui o aprendizado por transferência, o Transfer Learning, que é uma técnica que reutiliza, né, um modelo já treinado para resolver uma nova tarefa relacionada, né? Então, a gente vai economizar aqui tempo e os dados. Bom, esse treinamento, então, ele vai realizar algumas iterações. Nós escolhemos aqui 60. E o modelo resultante, ele vai ser o best.pt, que vai ser o melhor, né, o que teve o melhor desempenho dentre as iterações, né. E outro ponto aqui legal de falar também é sobre os pixels, né, das imagens. Nós escolhemos um pixel um pouco maior do que o default, porque foi essencial, né, foi fundamental para que a gente conseguisse detectar essas caixas menores, né, porque os diagramas de arquitetura, eles têm os ícones menores, então a gente colocou aqui um pixel um pouco maior. Bom, então nós realizamos aqui o treinamento e vamos agora falar um pouco sobre os resultados. E afinal das 60 epochs, então, né, o otimizador ele salvou automaticamente o melhor conjunto de pesos, que vai ser o nosso modelo best.pt. E aqui embaixo a gente tem a validação, né, o resultado das validações do nosso teste, nosso conjunto teste, né. Então, quais foram os resultados? De Precision, nós obtivemos 83,8%, que está muito bom, né? E significa que o modelo, quando o modelo aponta que uma caixa, né, que uma bounding box é alguma coisa, ele está certo em 83,8% de que aquela coisa é o que ele falou que fosse, né? De Recall, nós obtivemos também uma porcentagem boa, né, de 83,10%, que significa que o modelo ele foi capaz de encontrar 83,10% de todos os componentes realmente existentes no diagrama. A mean average de 84,6% também tá uma acurácia muito boa, né, de localização e classificação das caixas. Outra mean average também de 50 a 95%, nós obtivemos 65%. Então, esses resultados aqui eles são muito bons. Nossa média de 83%, né? Nós vamos conseguir usar esse modelo, então, no nosso trabalho. Agora, nós vamos falar um pouco sobre essa conversão dos nossos resultados para JSON para uso no nosso back-end. Então, nessa etapa aqui de inferência, nós realizamos um teste, onde nós selecionamos uma imagem do conjunto de testes e fizemos nosso modelo prever esses componentes de arquitetura. E depois, nós pegamos o resultado, né, e nós transformamos em um JSON estruturado para o back-end, porque o YOLO, ele vai gerar os resultados em numéricos e vetores. Então, para o nosso serviço back-end conseguir consumir esses dados, eles precisam estar em JSON. Nós fizemos isso, né, então foi capaz ali de realizar uma inferência e resultar aqui no JSON para o nosso serviço consumir. Bom, e finalizamos aqui agora com a exportação dos artefatos, que são os modelos, a metadata do nosso modelo, enfim. E agora nós vamos para a próxima etapa, então, que vai ser falar sobre a orquestração dos agentes, né? Utilizando o LangGraph. E falando agora sobre a orquestração multi-agent com LangGraph e Gemini, então, uma vez que nós temos ali a lista de componentes detectados com suas bounding boxes e as confidências, lá no nosso pipeline, nós acionamos essa análise, né, dos nossos agentes. Então, nós temos aqui, nesse arquivo graph.py, nós temos a função runAnalysisGraph, onde nós vamos orquestrar 6 agentes encadeados sequencialmente em um grafo de execução. E eu vou falar agora, detalhar como cada um desses 6 agentes eles trabalham no código e quais arquivos que eles vão implementar. E começando pelo Topology Agent, a função principal dele é a Normalize, né? E ele vai transformar as detecções brutas do YOLO em um modelo topológico de rede, uma Architecture Module. Então, ele vai categorizar as zonas do sistema, como as edges, data, security, internet. Ele vai inferir também as conexões lógicas entre os usuários e os pontos de entrada, como gateways, swaps, enfim. Ele vai fazer essa rede topológica da nossa arquitetura. Bom, indo agora para o Stride. O Stride, ele é o agent generativo, então ele vai usar o LLM. Ele vai ser responsável por aplicar a metodologia Stride, né, que é uma metodologia criada pela Microsoft
para identificar ameaças, né, no sistema. Então, por exemplo, divulgação de informações ou elevação de privilégios, né, dados. Então, ele vai construir um prompt com a topologia que foi criada anteriormente, né, que foi estruturada anteriormente, e vai consultar o LLM, né, o nosso Google Gemini. Aqui nós vamos usar os modelos ou Gemini 3.1 ou 3.5 Flash, e ele vai retornar ali para o próximo agent os seus resultados, tá? Bom, depois do Stride, nós vamos para o Vulnerability Agent, que ele vai mapear ali cada ameaça da Stride, né, que foi uma ameaça mais genérica, e ele vai mapear isso para vulnerabilidades mais concretas, como, por exemplo, ausência de rate limiting na nossa arquitetura, criptografia também, falta de criptografia em trânsito, de banco de dados, enfim. Então, ele vai fazer esse mapeamento mais concreto das vulnerabilidades para o nosso sistema. Depois da Vulnerability Agent, nós vamos para Countermeasure Agent, que vai ser o agente responsável por dar as recomendações acionáveis, né, de engenharia de segurança para a gente mitigar as vulnerabilidades que foram encontradas. E ele vai classificar também a prioridade de implementação dessas ações, tanto em High quanto em Medium. Depois nós temos o Reference Agent, que ele vai vincular essas ameaças, né, a padrões e normas internacionais, né, da indústria que nós temos hoje, como, por exemplo, a UVASP, enfim, e ele vai encontrar informações ali referenciadas nessas documentações padrão e normas internacionais. E por último, nós temos o Report Agent, que vai compilar os objetos JSON que foram acumulados durante esses 5 agentes anteriores e vai renderizar o relatório técnico e executivo final, né, em Markdown ali, para o usuário final. Bom, e aqui é o nosso sistema, onde nós vamos fazer um teste em tempo real, né, uma execução em tempo real. Aqui nós vamos conseguir fazer o upload da imagem. Aqui do lado nós conseguimos escolher também qual modelo do Gemini, né, qual LLM nós vamos usar. Vou colocar aqui a 3.5 Flash. Eu vou escolher aqui um diagrama. Esse diagrama ele é da AWS, tá? Então aqui nós temos o resultado, né? Com 20 componentes detectados de arquitetura. Aqui todos eles, né? E o nível de confidence, né? Que ele encontrou. Uma vez que nós vimos aqui os bounding boxes estão ok, nós vamos mandar o nosso detector de ameaças analisar, nossos agentes analisarem, né? Aqui ele analisou, então, encontrou aqui 5 ameaças, né? Sendo 2 nível médio, 3 nível alto. Aqui abaixo nós temos também todos os componentes aqui encontrados. Nós temos também falando sobre a nossa metodologia Stride, né? O que foi encontrado aqui na nossa arquitetura. Aqui abaixo também mais informações aqui. Mas para ter uma visualização melhor, nós conseguimos mandar ele exportar aqui em PDF esse estudo. E vou abrir aqui o nosso report. Bom, então de fato, né, tem aqui as ameaças encontradas. Aqui nós temos o que eu tinha comentado, né, que são o método Stride, né, as ameaças do método Stride também encontradas aqui. Aqui as bounding boxes e os componentes também encontrados. E mais aqui abaixo nós vamos ter, baseado ali, né, nos documentos internacionais, enfim, né, o VASP, de combate ali às ameaças e vulnerabilidades do nosso sistema, que também tem as recomendações, né, as ações que nós precisamos tomar em relação ao nosso sistema. E para encerrar, nós conseguimos demonstrar, né, um sistema que integra a visão computacional supervisionada, o YOLO, né, como orquestração multi-agent em IA, usando o LangGraph com Gemini, e que supera as limitações de alucinação espacial dos modelos visuais puros. O YOLO ele realiza a localização estatística precisa das caixas delimitadoras, enquanto que os agentes orquestrados eles cuidam do raciocínio lógico profundo da segurança. Concluímos assim o nosso trabalho, entregamos o que foi proposto e a nossa demonstração prática também. Obrigada.